Senhor presidente, faço uso da tribuna agora com muita felicidade para desejar um feliz Ano Novo Judaico a toda a comunidade, um feliz Rosh Hashanah, o ano 5.786, então, Shana Tová a toda a comunidade israelense. E nós estivemos numa comitiva visitando o Estado de Israel, 9 deputados, 8 deputados estaduais, um deputado federal, uma viagem muito elucidativa, uma viagem onde visitamos praticamente o estado todo, estivemos em Tel Aviv, depois fomos a Jerusalém, estivemos próximos a Gaza, visitamos kibbutz, moshavs, onde locais que foram atacados pela organização terrorista Hamas, e estivemos no parlamento, também israelense, no Knesset, estivemos no Ministério das Relações Exteriores, estivemos também na Suprema Corte. Então, uma viagem muito importante para nós, deputados da Frente Parlamentar em Defesa da União Brasil-Israel. Então, quero agradecer muito ao cônsul Rafael Erdrich e também à vice-cônsul Gili William, que com muito carinho nos recebeu na sua casa, estendeu os cumprimentos a toda a sua família, que nos levou num Shabat. E então fica aqui os meus cumprimentos a toda a comunidade judaica aqui do Brasil, a todos os judeus do mundo, ao Estado de Israel, por tudo que vem fazendo para a proteção do seu Estado, do seu povo, e também para a proteção nossa, que vivemos no Ocidente, que cultivamos a cultura judaico-cristã. E eu quero, senhor presidente, para a gente dirimir algumas falácias que são colocadas aqui, uma principalmente, que diz que o Estado de Israel comete um genocídio, que é um verdadeiro absurdo. O termo genocídio existe principalmente em razão da morte de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, que é o episódio mais terrível da história da humanidade. E o que me deixa muito assustado é esse processo de desumanização que é feito, que é a estratégia da esquerda, não só para atacar judeus, mas foi usado contra o presidente Bolsonaro. Não tinha como acusar o presidente Bolsonaro de roubo, de desvio de recursos, então iniciaram um processo de desumanização, e esse processo de desumanização continua. Mas voltando à faixa de Gaza, eu trago números para que nós possamos rebater esses argumentos. Nós temos, segundo registros, 200 mil vítimas. Eu falo 200 mil vítimas, não 200 mil mortes nesse conflito em Gaza. São 55 mil mortes. 55 mil mortes, desses 55 mil, 25 mil são de terroristas. O Ministério da Saúde de Gaza, também conhecido, leia-se, Hamas, que é o que é assumido pela ONU, não publica as mortes naturais. Então, são 10 mil mortes naturais que o Exército de Israel traz. Então, nós temos 20 mil mortes de civis. 20 mil mortes civis, segundo a relação da ONU e da União Europeia, nessas regiões de conflito, para cada uma morte de um terrorista, normalmente ocorrem 9 mortes de civis. Se nós assumirmos essa relação que a ONU estabelece, então teríamos o parâmetro de 225 mil mortes de civis. Hoje temos 20 mil mortes de civis. Isso são dados oficiais. Então, a pergunta que se faz é qual a mágica do Estado de Israel para preservar as vidas dos civis que são subjugados pelos Hamas. O Hamas que ataca a sua população, o Hamas que usa os palestinos de escudo, e não o Estado de Israel. E eu respondo, qual a mágica que Israel faz? São 9 milhões de panfletos lançados, são 150 mil ligações já feitas para a população da faixa de Gaza, dizendo onde serão as ofensivas de Israel. São ataques cirúrgicos do Exército de Israel para atacar simplesmente os terroristas. Agora, o que tem que ficar evidenciado, e que ninguém fala aqui, principalmente da esquerda, da oposição, é sobre o Hamas. Ninguém critica o Hamas aqui. Porque se o Hamas entregasse as armas e os reféns, e aqui eu estou com esse colar e com esse pin, que é para lembrar dos 48 reféns ainda que estão vivendo em condições subhumanas,
nos 400 quilômetros de túnel que o Hamas construiu durante a sua gestão em Gaza, que desde 2007 está sob a sua administração, é isso. Se o Hamas entregasse os reféns e abaixasse as armas, essa guerra já teria acabado há muito tempo. Então fica aqui o meu apoio irrestrito ao legítimo direito de defesa do Estado de Israel, agora apresentando números com base em parâmetros da ONU, para rebater essa falácia que sobem aqui com irresponsabilidade e dizendo que o Estado de Israel comete um genocídio, principalmente partindo pelo atual líder, atual presidente, que vai na ONU, que vai em todos os lugares e comete esses impropérios contra o Estado de Israel, contra o povo judeu. Muito obrigado, senhor presidente.